Saudações, eu sou o pastor Brian, da Igreja Batista Compaixão. Privilégio de estar mais uma vez compartilhando a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, as Escrituras que Deus tem nos dado é fundamental para tudo que nós fazemos na vida. Ela deve ser o alicerce da nossa filosofia pessoal. Ela deve ser a base dos princípios que nós vivemos as nossas vidas. E hoje eu quero que nós focamos um pouco de atenção sobre o estudo da palavra em si. Muitas pessoas ao redor do mundo, infelizmente, não têm a capacidade de ter uma Bíblia. Infelizmente, muitos países não permitem que eles comprem Bíblias. E, graças a Deus, nós temos o privilégio, nós temos a oportunidade de ter não somente uma cópia da Palavra de Deus nas nossas mãos, mas nós podemos ter múltiplas. Não é difícil para nós encontrarmos uma cópia das Escrituras. Então, graças a Deus por isto. Mas, infelizmente, no dia de hoje nós estamos com uma fome espiritual, nós estamos chegando ao ponto onde que a maior parte dos crentes não tem uma leitura da Palavra de Deus diária. Isso é uma coisa muito triste para o coração de Deus. E hoje eu quero que nós focamos um pouco de atenção sobre este assunto. Olhe comigo em João capítulo 6, versículo 32. A Bíblia aqui diz: Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão dos céus, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disse-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus disse-lhe: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aqui nesses versículos nós vemos Jesus Cristo falando sobre, é claro, o êxodo, e durante o tempo onde que o povo de Deus estava no deserto e por 40 anos eles estavam ali sem poder ter mantimento próprio. Mas Deus providenciou milagrosamente para o povo de Deus o pão que nós chamamos, que eles chamaram maná. Maná, é claro, significa o que é isso? Então, quando Deus desceu ou deixou que aquele pão caísse, o israelita nunca tinha visto algo como aquilo, mas Deus milagrosamente providenciou para o povo de Deus. Não vamos levar o tempo para ler a passagem, mas nós vemos em Êxodo, capítulo 16, a história onde que Deus vem para eles, para Moisés, e explica o que é para eles fazer. Que diariamente o pão, o maná ia cair, e diariamente o povo era para sair e coletar o quanto que eles podiam comer para aquele dia, mas não podiam coletar para o próximo dia. Aqueles que coletaram para o próximo dia descobriram rapidamente que aquele pão não sobreviveria. E naquele próximo dia já tinha vermes, naquele próximo dia o maná já estava empodrecendo, já estava começando a feder. E Deus falou ali para o povo de Deus que durante a semana, diariamente eles saíram e pegavam maná, e depois, somente na sexta-feira, eles pegavam para 2 dias, para que eles não estivessem trabalhando no sábado. Então, nós vemos ali a importância, Deus nos mostra ali simbolicamente que aqui em João ele começa a explicar e começa a ensinar para nós algumas coisas sobre o que ele queria mostrar através deste simbolismo do Velho Testamento. No Velho Testamento, ali, o judeu estava com fome, eles reclamaram a Deus. E Deus deu a eles a necessidade de comida. E eles, é claro, por 40 anos ali sobreviveram no deserto por causa do milagre que Deus diariamente descia o maná para o povo. Mas lembramos que o maná ali descia diariamente, mas ela não sobrevivia para o próximo dia. Eu creio que isso é importante para nós entendermos, e quando Jesus está aqui, novamente em João capítulo 6, versículo 35, e Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então Jesus aqui está voltando, está falando, mencionando sobre o passado no Egito, no deserto lá, mas está falando sobre si próprio, está falando sobre a necessidade do dia a dia do crente. Então aqui nós vemos Jesus falando, Jesus explicando a necessidade diária
do pão. Nós podemos ter comunhão diária com o nosso Deus. Duas formas que nós podemos ter comunhão diária com o nosso Deus é através da oração. Diariamente nós devemos estar orando, diariamente nós devemos estar comunicando com o nosso Deus. Graças a Deus nós também temos a palavra de Deus. Milagrosamente Deus inspirou através de homens que Ele usou para escrever as Escrituras. As Escrituras que nós temos nas nossas mãos no dia de hoje. E ela é inspirada, ela é exatamente o que Deus deu para a humanidade. Nós temos 66 livros e ela é dividida em duas partes, no Velho Testamento e no Novo Testamento. Infelizmente, muitas pessoas falam que o Velho Testamento não presta mais e é só para focar no Novo Testamento, mas isso não é a realidade. As Escrituras nos ensinam que toda a Escritura é primeiramente divinamente inspirada e depois ela é proveitosa. Nós vemos isso em Timóteo. O apóstolo Paulo ensinando um pastor jovem, Timóteo, quando ele estava tentando ir adiante na obra de Deus. O apóstolo Paulo mostrando novamente para ele a importância de entender, a importância de lembrar que toda a Escritura, não só o Novo Testamento, mas toda a Escritura é proveitosa para o nosso dia a dia. Hoje eu quero que nós pensamos e vemos alguns pensamentos aqui sobre esse versículo e sobre essas coisas que Deus tem colocado nas nossas vidas. Mais uma vez, em João 6, versículo 35, nós vemos que Ele é a vida, o pão da vida. Nós nunca precisamos mais ter fome, nós nunca mais precisamos ter sede, aqui nesse versículo 35. Isso, é claro, está falando sobre a salvação. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, Ele então satisfaz e nós nunca mais precisamos fazer mais algo para ganhar a salvação, pois a salvação já é nossa. Então o pão da salvação, ou a água da salvação, ela cessa de nós necessitar de mais, porque a salvação é uma vez para sempre. A salvação, ela é eterna, a vida é eterna. Então, quando nós tomamos da salvação que Jesus nos oferece, nós somos salvos eternamente, é vida eterna, por isso que é chamado a vida eterna. Então, graças a Deus pela salvação que Ele oferece, que Ele está explicando aqui. Mas Ele não está falando somente sobre a salvação. Nós vemos em muitas outras passagens sobre a importância que nós devemos colocar nas nossas vidas de estar diariamente perante o nosso Deus. Em Lucas capítulo 5, versículo 1, nós vemos as Escrituras, novamente Jesus Cristo providenciando para as multidões. E Jesus milagrosamente deu comida para 5.000 pessoas, homens de uma vez, e em outra ocasião 4.000 homens, não contando as mulheres e as crianças que estavam ali. Mas aquilo era uma comida física, aquilo era o pão diário que nós necessitamos para sobreviver. E graças a Deus, Deus providencia muito mais do que isso. Nós vemos em Lucas capítulo 4, e Jesus lhes respondeu dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então nós vemos aqui que a importância do pão, a importância do mantimento é crucial, mas mais importante do que nós comemos, mais importante do que o é necessário para sobreviver é a palavra de Deus. Primeiramente, é claro, a salvação, mas além disso, a necessidade de um andar diário com o nosso Deus nas Escrituras. Então nós vemos que o nosso Deus aqui, Jesus, através do seu Filho Jesus Cristo, Ele sim providenciou para as multidões pão. Ele providenciou as necessidades, comida para o povo de Deus no deserto. Ele providenciou para o judeu também no Novo Testamento, milagrosamente, em várias ocasiões. Mas ele fala que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Nós precisamos entender que o pão, a nossa necessidade física, sim, é importante. Mas mais do que isso, é a importância de estar entendendo e manuseando, estudando as Escrituras. Então, nós precisamos ver, Jesus aqui no capítulo 6, ele referencia de volta para o maná. Agora, por que é que ele faz isso? Eu creio que ele faz isso por várias razões. Eu creio que nós podemos pegar o que ele ensinou lá para Moisés de como eles deviam comer o maná, para que nós podemos aplicar para as nossas vidas o que nós devemos estar fazendo com a palavra de Deus. Lembramos que Deus falou para Moisés que eles eram para comer ou para recolher diariamente
maná. E que o maná não sobreviveria, ela não duraria para o próximo dia. E nós temos que entender que se nós vamos crescer espiritualmente, se nós vamos ter uma vida que é agradável a Deus, se nós vamos ter uma vida que nós estamos chegando mais perto do nosso Salvador, nós precisamos estar diariamente na Palavra de Deus. Se nós, infelizmente, muitas pessoas, eles lêem as Escrituras enquanto que eles estão nos cultos, mas fora isso, eles não abrem a Palavra de Deus. E o que acontece? Infelizmente, muitas vezes, quando nós lemos alguma coisa e nós não voltamos para ela, e passa um tempo, nós esquecemos parte dela. E como o maná, ela começa a empodrecer, como ela, no próximo dia, ela já estava começando a feder, e já tinha vermes e outras coisas que estavam corrompendo o maná. As nossas escrituras, ela é para ser lida diariamente, pois se nós não lemos ela diariamente, as nossas vidas também vai ser corrompida. Infelizmente, se nós não estamos nas escrituras, estudando ela, aprendendo dela, nós vamos chegar a um ponto onde que a filosofia do mundo vai estar entrando e vai estar corrompendo as filosofias bíblicas, vai estar corrompendo os princípios bíblicos. Então, é crucial que nós entendemos que nós precisamos diariamente, não uma vez por semana, não uma vez por mês, mas que diariamente nós entramos nas Escrituras, que diariamente nós vamos e encontramos com Deus e lemos o que Ele tem para as nossas vidas. E quando nós fazemos isso, então nós podemos ter o maná fresco, nós podemos ter aquela refeição que nós necessitamos para sobreviver espiritualmente. E quando nós não lemos ela diariamente, o mundo, Satanás, a filosofia do mundo, a psicologia, ela acaba infiltrando a filosofia bíblica. Ela acaba infiltrando os nossos pensamentos e a nossa doutrina, ela começa a feder para Deus. Porque a nossa doutrina não é mais baseada no que nós estamos lendo, porque nós não estamos lendo ela. Ela agora é corrompida com coisas que Satanás, que o mundo, que a filosofia, a tradição, que os homens estão colocando e estão misturando o que é perfeito, as Escrituras, juntamente com a filosofia do homem ou até de Satanás. Então nós temos que entender a importância que quando nós lemos as Escrituras, ela é para ser uma coisa que nós lemos diariamente. Quando nós não lemos ela diariamente, ela acaba empodrecendo, a nossa filosofia acaba sendo corrompida, os nossos princípios elas acabam sendo não puras como elas deveriam ser nas Escrituras, mas elas acabam sendo corrompidas com as tradições do homem, com a filosofia do mundo e com os pensamentos que Satanás sempre está tentando colocar nas nossas mentes. Nós lembramos que no Jardim do Éden, quando Satanás veio para Adão e Eva, a primeira coisa que ele fez foi questionar e colocar dúvida sobre as Escrituras, ou sobre o que Deus disse. E se nós não estamos lendo as Escrituras, vai ser muito fácil para Satanás colocar nas nossas mentes a dúvida do que realmente Deus disse. E nosso entendimento das Escrituras vai ser uma coisa que é podre, uma coisa que fede, uma coisa que não vai nos ajudar. Lembre que em 2 Timóteo nós vemos que as Escrituras são divinamente inspiradas, como já mencionamos. E todas são proveitosas. Nós devemos pegar as Escrituras e não pegar uma parte aqui, outra parte ali. Certas pessoas pegam a palavra de Deus e tentam fazer como uma refeição de uma criança, onde eles só comem o que querem. Onde eles só comem o que eles gostam e o resto eles deixam para trás. Mas não, nós devemos comer de todas as Escrituras, pois toda a Escritura é divinamente inspirada e toda a Escritura é proveitosa para as nossas vidas. Para nos corrigir, sim, para nos instruir, sim, para nos redaguir, para que nós possamos chegar mais perto da imagem de Jesus Cristo. Então não separe a palavra de Deus. Não pegue ela e fale, não, isso não presta para o dia de hoje. Não, isso não aplica para mim hoje. Não, isso eu não quero colocar na minha vida. Eu quero só fazer o que eu quero das Escrituras. Não, toda a Escritura é divinamente inspirada. E quando nós podemos vir para a palavra de Deus e nós podemos entender e estudar ela por completa e nós podemos olhar para ela e ver que ela é um inteiro,
Os 66 livros são todas proveitosas. Os 2 testamentos são todo proveitosos para as nossas vidas diárias. Aqui nessa passagem em João capítulo 6. João capítulo 6 nós vemos, eu creio, que Jesus está falando para os seus discípulos que eles precisam das Escrituras diariamente. Que eles precisam colocar nas suas vidas não somente as coisas necessárias para a nossa vida física, mas para a vida espiritual. E quando nós entendemos isso e nós começamos a ler as Escrituras, não leia só para ler, leia para empreender, leia para aprender, leia para ser instruído, leia para ser corrigido. Quando nós lemos as Escrituras, nós devemos olhar para ela e ver como é que isso aplica para a minha vida. Não só, isso é um livro interessante, isso é uma passagem interessante. Não, mas o que é que Deus quer que eu aprenda disso? Se toda a Escritura é divinamente inspirada, e se toda a Escritura é proveitosa para nos ensinar como nós devemos viver, então nós devemos estar aprendendo de todas as Escrituras que nós lemos. Então, no nosso dia a dia, quando nós vamos para a leitura diária, nós devemos estar lendo ela até que nós recebemos algo de Deus. Até que nós recebemos talvez uma bênção. Até que talvez nós recebemos uma correção do que nós estamos fazendo na vida que nós não devemos fazer. Ou talvez Ele nos instrui a fazer algo que nós não estávamos fazendo antes. Mas quando nós lemos as Escrituras, nós devemos estar estudando ela, nós devemos estar meditando nela, nós devemos usar ela para que ela possa transformar as nossas vidas no que Deus quer das nossas vidas. Não sejamos conformados com este mundo, mas nós precisamos ser transformados na imagem de Jesus Cristo. Então, devemos entender que Deus, Ele nos deu as Escrituras para que nós possamos ter exatamente isso, andar com Ele, um entendimento dos pensamentos dEle. Quando eu estava namorando com a minha esposa, ela, é claro, me escrevia, naquela época não era e-mails, não era textos, né? Naquela época era uma carta. Eu recebia uma carta e cada vez que eu recebia aquela carta, eu olhava na carta, eu lia a carta e eu tentava ler entre as linhas, né? Eu não somente lia o que ela tinha escrito, mas eu queria saber o que ela queria dizer com isso. O que ela estava tentando insinuar, o que ela estava tentando mostrar além das palavras em si. E nós lemos as Escrituras, nós devemos fazer a mesma coisa. Não indo além do que ela ensina, não indo além do que Deus fala, é claro, não adicionando a ela, não. Deus não quer isso. Deus até fala que aquele que acrescenta a palavra de Deus, ele será amaldiçoado. Mas nós devemos olhar para as Escrituras com aquela intenção de aprender o que Deus está tentando falar. Tentando descobrir, Deus, o que é que você está tentando colocar no meu coração através dessa passagem que eu estou lendo hoje. Nós devemos lembrar, então, com o povo de Deus do deserto, que é uma coisa que nós devemos fazer diariamente. É uma coisa que nós necessitamos fazer diariamente para que ela possa ser usada por Deus para nos instruir, para nos corrigir, para que nós possamos ver as nossas necessidades da vida. E Deus, até na sua palavra, Ele compara ela com várias coisas. Deus compara a sua palavra com a carne. Em Hebreus nós aprendemos que a carne da palavra de Deus é para aquele crente mais forte. Claro, as Escrituras é comparada com aquele leite para o recém-nascido. Nós vemos então que a palavra de Deus ela é para todos nós. Não importa onde que nós estamos no nosso andar com Cristo, não importa o quão maduros nós pensamos que nós somos em Cristo, não importa quanto tempo nós somos salvos. Eu dou graças a Deus que eu sou salvo faz 38 anos. Mas mesmo assim eu tenho muito a crescer, eu tenho muito a aprender ainda. As Escrituras têm tanto a me oferecer. E não importa se você acabou de aceitar Jesus Cristo este dia, ou essa semana, este ano, um recém-nascido. A palavra de Deus ela é comparada com o leite para o novo convertido. Ela é comparada com a água. Ela é comparada com a carne. Ela é até comparada com o mel. Então a palavra de Deus, ela é tudo o que nós necessitamos. E como Deus disse, ou Jesus disse, não só de pão viverá o homem. E as Escrituras, ela continua e ela fala para nós que ela é a cada área que nós necessitamos. E se ela é a água que nós necessitamos, a água limpa os nossos corpos, a água detoxifica as impurezas que estão no nosso sistema.
O leite que a palavra de Deus é comparada, ela dá os nutrientes tão necessários para um recém-nascido. Claro, quando o neném nasce, ela precisa daquele leite e ela só consegue beber aquele leite. E graças a Deus, a palavra de Deus é tão simples, é tão boa, que ela é proveitosa para o recém-nascido. A pessoa que acabou de aceitar Jesus Cristo como seu Salvador hoje, ela pode ler as Escrituras e o Espírito Santo pode usar o leite da palavra de Deus para manter aquela vida espiritual viva. Ou sim, a salvação é uma coisa que nós aceitamos uma vez e é para toda a eternidade. Não, aquele leite não é para nos manter para ir para o céu, mas durante a nossa vida aqui na terra nós devemos estar sendo santificados, nós devemos estar sendo transformados na imagem de Jesus Cristo. E aquele leite, ele pode vir, e aquele leite dá aquele mantimento tão necessário para aquele recém-nascido. A Bíblia continua e ela se compara com o pão, ela se compara com a carne. O recém-nascido, quando ela começa a crescer, ela começa a desenvolver a capacidade agora e a necessidade de ter coisas mais nutritivas, de ter coisas mais fortes, mais pesadas. Ela começa a ter a necessidade de um pão, a necessidade de uma carne. Ela passa a não conseguir sobreviver somente naquele leite que ela conseguia antigamente. Quando o neném recém-nasce, ela só sobrevive do leite e é só isso que ela pode tomar. Se ela tentar comer uma carne, ela vai engasgar, ela vai morrer. Mas, ao desenvolver espiritual também, a palavra de Deus, ela é nutritivo. Não importa se você é um recém-nascido espiritualmente ou um crente maduro espiritualmente, nós necessitamos diariamente da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não é só a água para limpar e purificar as nossas vidas espirituais. A palavra de Deus não é só o leite para dar aquele mantimento para o recém-nascido e também, é claro, o leite para o crescido, o maduro. Mas ele é o pão e a carne para o crente que está crescendo, está se fortificando, está se amadurecendo nas coisas de Deus. Mas ele também se compara com o mel. Se a palavra de Deus é o mel, ele fala, ou Deus está tentando mostrar, eu creio, que ele também é a sobremesa. Então nós temos tudo que nós necessitamos. Deus fala, não só de pão viverá o homem, e graças a Deus, a palavra de Deus não é só pão espiritualmente, ela é tudo. Ela é a água, ela é a bebida que nós necessitamos para limpar, para descer mais facilmente a comida depois que nós comemos ela. Mas ela também é a sobremesa, através do mel da palavra de Deus para as nossas vidas. Então, enquanto nós começamos a aprender a ler as Escrituras diariamente, nós vamos começar a desgustar, nós vamos começar a crescer naquele desejo para a palavra de Deus. Ou se no começo nós não vamos pegar tanto dela. No começo sim, só vai ser uma água fraca, vai ser aquele leite, mas aquele leite é tão necessário para que nós possamos crescer. E ao tempo que nós continuamos a crescer, ao tempo que nós continuamos a estudar, enquanto nós continuamos a diariamente ler as Escrituras, nós vamos crescendo e amadurecendo e fortificando o nosso paladar para poder comer, para poder receber, não somente mais agora o leite, mas agora também o pão, agora também a carne. E também nós podemos desgustar daquele mel, daquela sobremesa para as nossas vidas. Mas voltando para João capítulo 6. Em João capítulo 6, novamente, versículo 35. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Nessa passagem aqui no versículo 35, ele está ensinando sobre a salvação. As Escrituras nos ensinam que sem o Espírito Santo nós não podemos compreender as Escrituras. Sem o Espírito Santo nós não vamos entender o que Deus tem escrito para as nossas vidas. Então nós temos que entender que para estudar as palavras de Deus, para entender a palavra de Deus, a primeira coisa que é crucial, a primeira coisa que é necessária para a nossa vida é que nós precisamos ter o Espírito Santo habitando nas nossas vidas, no nosso coração, para que Ele possa traduzir, vamos dizer, a palavra de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz que o descrente, a palavra de Deus, a pregação, ela é tolice. Não faz sentido para o descrente. A pessoa que não é salva não entende o que é... Ou ele pode ler as Escrituras e pode entender as histórias, ele pode pegar o Velho Testamento e pode olhar no povo de Deus e ver várias coisas que ocorreram com eles. Sim, ele tem certas coisas assim, mas o mantimento espiritual para um descrente não existe, porque o descrente ele não tem a vida eterna, ele não tem uma vida espiritual.
Então a primeira coisa que nós necessitamos é que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador. E se uma pessoa vai desgustar da palavra de Deus, ela vai poder entrar e receber aquele leite, aquela carne das Escrituras, aquele mel, aquela água, se ele vai poder pegar as Escrituras e estudar ela e compreender ela e deixar que ela transforme a sua vida para com Deus, a primeira coisa necessária é que ele aceite a Jesus Cristo como seu Salvador. Nós todos temos nascido aqui fisicamente na terra. Nós todos nascemos com pecado nas nossas vidas. Nós todos cometemos pecados diariamente nas nossas vidas. Enquanto que nós crescemos na vida, nas Escrituras, sim, nós vamos parando e crescendo espiritualmente. Mas nós nunca vamos chegar à perfeição aqui na terra. Com aquele pecado, nós temos que entender que as Escrituras nos ensinam que com o pecado vem o salário, vem o pagamento, e nós todos merecemos o inferno, infelizmente, por causa do nosso pecado. Uma pessoa que nunca entendeu, uma pessoa que nunca entende, tem sido explicado que por causa do pecado é merecedor do inferno, ele não tem como aceitar o presente que Deus oferece, porque ele não entende o pagamento, ele não entende o salário do pecado, ele não entende o castigo que está sobre a vida dele. Então, a primeira coisa para podermos ser salvos é entender que somos pecadores, entender que merecemos o inferno por causa do nosso pecado. Entender, sim, que Jesus Cristo morreu naquela cruz, pagando por todos os nossos pecados. E a única coisa que nós precisamos fazer para ir para o céu é exatamente o que diz em Romanos 10:13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A única coisa que você precisa fazer para ser salvo, para poder começar o seu andar nas Escrituras, é aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Se você nunca tem feito isso na sua vida, que hoje seja o dia da sua salvação. Que hoje você possa aceitar a Jesus Cristo como o seu Salvador. Mas para nós que já aceitamos a Jesus Cristo, que nós podemos continuar ou começar a estudar as Escrituras, que nós podemos entender a necessidade dela como fome, como mantimento diário para as nossas vidas. Como nós comemos 3 vezes por dia e muitas vezes muito mais do que isso. Nós comemos as nossas refeições e depois nós comemos os nossos lanches aqui e ali. Mas as Escrituras são muito mais importantes do que isso para as nossas vidas. Se nós comemos fisicamente diariamente, nós também devemos comer espiritualmente diariamente. É que nós podemos decidir hoje que se nós não estamos lendo as Escrituras diariamente, que nós possamos começar a lê-las diariamente. Não só para ler, não só para ter uma rotina, mas para ter aquele leite, para ter aquele pão, para receber aquela carne, para desgustar daquele mel, para ter aquela água que pode nos limpar das nossas vidas. Leia as Escrituras, aprende a desgustar dela e Deus vai te abençoar.